Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Mecânica Clássica 1. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema de forças centrais. Na aula passada, a gente usou o formalismo lagrangiano, para obter duas equações diferenciais, uma para a coordenada angular e a outra para a coordenada radial, e a gente discutiu alguns aspectos das forças centrais. A gente viu que o momento angular na direção do plano normal ao plano em que a partícula se mexe, ele é conservado. E, portanto, para esse tipo de força, o movimento é restrito ao plano, tá certo? E aí, para a aula de hoje, eu parei justamente nessa parte aqui, que é tentar analisar a força central utilizando um problema unidimensional equivalente, ou trazendo um novo ponto de vista. Por que isso é interessante? Porque problemas unidimensionais são bem mais fáceis de trabalhar do que problema com duas dimensões. Então, portanto, a ideia de trazer tudo para um problema unidimensional equivalente faz com que todo aquele nosso raciocínio de forças sujeitas a potenciais, de mínimos e máximos, de movimento restrito, seja bem útil aqui nessa discussão de partículas sob ação de forças centrais. Tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai ver essa parte, a gente vai discutir algumas coisas relacionadas a esses problemas unidimensionais equivalentes, ou seja, a gente vai procurar ver como o potencial efetivo, que é um potencial descrito para se adequar a esses problemas unidimensionais, podem nos ajudar muito no vislumbre inicial de como o movimento de uma partícula com uma dada energia sob a ação de forças centrais pode se dar. Ok? Então bora lá. Certo. Para começar, a gente lembra como era a equação, para a parte angular, A gente viu que isso aqui poderia ser descrito até por um L, que era justamente o nosso momento angular, normal ao plano orbital, certo? E isso aqui, se eu isolar o meu φ ponto, eu posso descrever essa equação angular como sendo L dividido por μ r ao quadrado. Esse μ é aquela nossa massa reduzida, lembra que eu falei para vocês? Porque a gente está trazendo um problema que é um problema de dois corpos para efetivamente um problema de um corpo cuja massa é a massa reduzida, tá certo? A gente discutiu nas últimas aulas e eu aconselho vocês a voltarem caso tenham alguma dúvida. Além desta equação, a gente tem a equação para a coordenada radial. A equação para a coordenada radial, que é a equação para o φ, a equação para a coordenada radial, ela era μ r dois pontos, que era igual a menos a derivada do meu potencial, que depende só do raio, porque é a característica das forças centrais, mais μ r φ ponto ao quadrado. Ok? Certo. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é utilizar esse φ ponto aqui nessa minha nova definição, nessa minha equação de movimento das forças radiais, tá? Da coordenada radial. Com isso, eu obtenho o seguinte resultado. Eu tenho que isso aqui vai me dar μ r dois pontos. Isso aqui vai ser igual a menos du dr, mais μ r, e aí o φ ponto agora, é L dividido por μ r quadrado, tudo isso ao quadrado. Tá, eu posso desenvolver mais um pouco, certo? Então a gente vai ter μ r dois pontos, vai ser igual a menos a derivada do u em relação ao r, mais μ r, aqui vai ficar L ao quadrado, sobre μ r ao quadrado, certo? Agora, eu posso simplificar um pouquinho mais, Posso cortar esse quadrado aqui com esse μ, esse r com esse r daqui. E aí, no final, eu tenho o seguinte, eu tenho que μ r dois pontos, isso vai ser igual a menos du dr mais L quadrado sobre μ r. Perdão, aqui, na verdade, é a quarta, que cortando vai ficar ao cubo. Tá certo?
Bom, essa força aqui, né, força entre aspas, né, que não é uma força fictícia, digamos assim, é o que a gente conhece por força centrífuga, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está manipulando a equação radial de tal modo que esse termo não dependa da minha velocidade angular, porque essa velocidade angular é coordenada. Quando eu olho agora essa equação pode ser lida efetivamente como um problema unidimensional, certo? Porque eu só tenho a coordenada r envolvida, sujeita à ação de duas forças externas, digamos assim, que é essa força aqui devido ao meu U e essa força aqui devido a uma força centrífuga, tá? Que eu posso chamar isso aqui de um FCF. Agora, nós podemos fazer o seguinte. Para escrever melhor, eu posso escrever isso aqui como se fosse uma derivada em relação à coordenada L. Né? Então, como é que vai ficar? R, desculpa. Como é que vai ficar? Eu tenho L ao quadrado dividido por μr ao cubo. Isso aqui a gente pode ver que é igual a menos 1 sobre 2, né? Ou menos ddr. E aqui eu vou ter L ao quadrado sobre 2 μr ao quadrado. Né? Dá para ver aqui, porque quando eu aplico essa derivada nesta função, o que acaba acontecendo é que a derivada vai bater só nesse r, vai cair o 2, que vai simplificar com esse, né? Menos 2 na verdade, vai ficar mais, então eu fico só com esse termo aqui. Então eu vou substituir essa derivada aqui, né? E esse termo aqui de dentro, tá certo? Esse termo aqui de dentro, eu vou chamar ele de UCF, tá? Então esse cara daqui é o meu UCF. Então desta forma, o que eu tenho? Eu vou ter que a minha coordenada radial, ela vai obedecer a seguinte equação. mr dois pontos é igual a menos du dr menos du cf dr. Ou ainda, eu vou ter que isso aqui vai ser menos a derivada em relação ao raio de U mais UCF. Agora, isso aqui é interessante, por quê? Porque pensa agora que eu tenho duas funções de raio e eu tenho que a força externa agora pode ser descrita como menos a derivada em relação ao raio dessas duas funções somadas. Então, eu posso interpretar esse problema como sendo um problema unidimensional, cuja dimensão é só essa coordenada R, e que esse U mais UCF é o que a gente vai chamar de um potencial efetivo. É o que a gente vai chamar de um potencial efetivo que depende só de R, tá certo? Então, toda discussão que a gente vai ter, né, é que nós temos, então, que o movimento pode ser interpretado, não é que ele seja unidimensional, né? Ele pode ser interpretado como unidimensional, tá certo? Sob a ação do potencial, né, que a gente chama potencial efetivo, que é igual a U mais UCF. Ok? Então, a discussão que a gente pode ter sobre como a partícula vai se mover olhando para a coordenada radial pode ser obtida através desse potencial efetivo que a gente vai ter aqui. Tá certo? Pode ser obtida dessa forma. Mas notem o seguinte, o movimento na coordenada φ continua acontecendo. E, de fato, lembre-se que a coordenada φ ela depende da coordenada r. Então, quando a gente tem um r variando, no fundo a gente tem um φ variando. E o movimento se dá no plano polar. Né? Aí a gente tem um plano xy lá, plano cartesiano, que o movimento está se dando. Quando eu olho só para a coordenada r, é só para tentar elucidar melhor como o movimento fica naquela coordenada. Né? A gente vai ver alguns exemplos agora para ilustrar justamente como a gente pode utilizar essa ideia de um potencial unidimensional efetivo para interpretar
um movimento e para ler o movimento olhando para essa coordenada radial, tá certo? Ok. Então agora a gente vai ver um problema, um exemplo que é de um cometa, tá certo? Que passa próximo à Terra ou vai embora. Vamos ler aqui o que o comando diz. Obtém as energias potencial real e efetiva, ou seja, energia potencial gravitacional, né, que a gente já sabe ler, e efetiva, que é aquela soma com a energia potencial centrífuga, né, para um cometa ou planeta se movendo no campo gravitacional do Sol. Esboce as três energias potenciais envolvidas e use o gráfico para descrever o movimento de R. Como o movimento do planetário foi primeiramente descrito matematicamente pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, o problema do movimento de um planeta ou cometa ao redor do Sol é frequentemente chamado de problema de Kepler, né? Então a gente quer discutir, utilizando esse problema unidimensional equivalente, como o movimento vai se dar aqui olhando para as energias potenciais. Eu tenho que o potencial efetivo ele é igual ao potencial gravitacional mais o potencial centrífugo lá que a gente tem. O potencial gravitacional eu tenho que ir menos G M1 M2 sobre R, né, 100 ao quadrado, que é o potencial. E o termo centrífugo ele contribui positivamente para essa soma, né? Ele é aquele lá que a gente estudou, né? L ao quadrado sobre 2000 R, né? Então ele é ao quadrado sobre 2000 R, certo? Então a gente pode ver aqui, né, que eu tenho um termo que contribui negativamente e que vai com 1 sobre R. Próximo, ele nunca é negativo, então ele só vive na parte de baixo do eixo Y. Próximo do eixo vertical, desculpa, próximo a R igual a zero, ele diverge assintoticamente para menos infinito, né, energia potencial. Então, se eu fosse traçar, ia ser justamente essa linha tracejada aqui, tá vendo? Essa linha tracejada é o meu potencial gravitacional. Esse cara aqui é o contrário, tá? Ele é 1 sobre R também. Desculpa, é 1 sobre R ao quadrado. Ele é 1 sobre R ao quadrado. E ele tem um comportamento parecido, né? Por quê? Porque no infinito ele continua sendo positivo, ele vai para zero. Próximo a R igual a zero, ele diverge positivamente. Só que ele diverge mais rápido do que esse aqui. De modo que quando eu somar os dois, né, esse aqui vai ser dominante. Ou seja, para uma situação que os dois estejam presentes, esse aqui vai ganhar para R pequeno e, portanto, o gráfico dos dois somados vai para mais infinito. Então, aqui é o gráfico desse meu potencial centrífugo, tá? Então, eu tenho essa parte daqui. Então, somando os dois, o que eu acabo tendo é isso daqui. Eu tenho que, assintoticamente, o potencial gravitacional é dominante, tá certo? E, numa região intermediária, o potencial centrífugo deve começar a dominar. Dessa forma, eu tenho que esse gráfico estabelece um mínimo, tá certo? E esse mínimo ele é importante para a discussão do nosso movimento. Por quê? Porque imagina que eu tenho uma determinada energia, e aqui eu já estou discutindo energia sob o ponto de vista dos dois potenciais, a gente vai ver que a gente pode fazer isso. Se eu tiver uma energia que esteja abaixo nessa região negativa, ou seja, uma energia mecânica negativa, eu tenho que a minha partícula, né, que a gente lembra lá da nossa discussão, uma energia desse nível aqui, a minha partícula ela fica presa entre esses dois pontos. Por quê? Porque eu não tenho como escapar, porque eu não tenho energia suficiente. Então a minha partícula ela fica oscilando entre um R mínimo e um R máximo aqui, tá certo? Então o movimento vai se dar assim, o R vai aumentando, vai diminuindo, vai aumentando e vai diminuindo. Note que se eu visse esse problema apenas como unidimensional, eu teria que esse L aumentando e diminuindo pareceria como se estivesse oscilando entre dois pontos, mas não é o caso. Por que que não é o caso? Porque existe o movimento da coordenada φ, enquanto R aumenta e diminui. E nesse ponto aqui, já dando spoiler, né? Como é que seria no problema unidimensional um R que vai aumentando e vai diminuindo? Seria uma elipse, certo? Porque se eu coloco uma elipse,
meio mal desenhada. Aqui, por exemplo, nesse ponto, o R é menor do que nesse ponto daqui. Ou seja, se eu vou orbitando nessa elipse, acaba que o meu R vai aumentando e vai diminuindo. Ok? Agora, o que acontece se eu tiver uma energia positiva aqui, na situação como essa? Imagina que a curva seja descrita por essa aqui que está dado para a soma, e eu tivesse uma energia positiva. Se o meu R estivesse diminuindo, o que ia acabar acontecendo é que ele chegaria a um ponto em que a energia potencial é igual à energia cinética, né? Se iguala com a energia cinética, desculpa, e depois a minha partícula voltaria. Então ela atingiria um raio mínimo, depois ela se afastaria para o infinito de novo. Essa situação aqui seria equivalente a uma situação do tipo espalhamento, né? Digamos que eu tenho o meu Sol e eu tenho um cometa que passe próximo do Sol. Ele pode ser defletido e, portanto, é essa situação que eu tenho. O meu R, que é justamente a distância aqui, ele vai diminuindo, tá vendo? Até que ele atinge uma distância mínima e depois vai aumentando de novo. Né? Então, essas leituras que a gente consegue fazer só utilizando esse potencial unidimensional. Certo. E além disso, como eu já falei para vocês, a gente tem a questão da conservação de energia. Né? Como a gente tem algo desse tipo na minha equação do movimento, né? Eu posso estar tentado a achar que agora a conservação de energia se dará desse termo daqui. Será que é verdade? Como sendo uma equação para energia, né? Tentar descrever um termo parecido com energia cinética, né? Que é o efetivo. Isso eu posso fazer escrevendo da seguinte forma. Né? Se o meu R é função de t, eu tenho que esse lado daqui vai ser o seguinte, vai ser 1000 d dt de r ponto ao quadrado sobre 2. Só que aqui, quando eu fizer essa derivada aqui, eu vou ter um r ponto sobrando. Então, tem que colocar esse r ponto aqui. Tá? Então, esse lado esquerdo vai ser igual a isso daqui. E do lado direito, eu posso utilizar uma regra da cadeia aqui, né? De tal forma que eu posso escrever isso aqui com 1 sobre r ponto ddt do U efetivo. Certo? Cortando esse R ponto com esse R ponto, o que acaba acontecendo é que eu tenho ddt de meio de 1000 R ponto ao quadrado vai ser igual a menos ddt do U efetivo. Se eu jogar esse U efetivo para o lado de lá, eu posso escrever essa equação como ddt meio de 1000 R ponto ao quadrado, certo? Mais o efetivo. Isso tudo igual a zero. Ora, se isso tudo é igual a zero, eu tenho que esse cara aqui é constante. Então, dessa forma, a gente tem que meio de 1000 R ponto ao quadrado mais o efetivo é igual a zero, ou igual a constante. E essa constante eu vou chamar de E, né? Por que eu estou chamando primeiro de E e eu não estou dizendo que é a energia? Porque eu ainda não sei. Notem que o que é curioso aqui é que parece que a gente está descrevendo uma equação de energia mecânica, que é constante. A gente sabe que esse problema é um problema conservativo, só que a gente fica meio pé atrás porque esse cara não é uma energia potencial, ela é uma energia potencial efetiva. Então parece energia cinética, mas energia potencial efetiva é igual a E. Só que essa é sim a equação da energia mecânica. E a gente consegue ver isso restabelecendo esse UEF em termos das quantidades originais que a gente tinha, né? Então, bora lá ver como a gente pode fazer. O UEF, só para a gente ver, né? Ou seja, a gente está em dúvida se isso aqui realmente é energia mecânica. O UEF, a gente sabe que é formado pelo U mais o U centrífugo. O U é a energia potencial que a gente conhece. O U centrífugo, eu vou ter que reinserir ele porque eu quero voltar com a interpretação. Eu quero ver se eu tenho energia cinética nessa parte aqui.
Tá certo? Então, se eu reinserir, eu tenho U mais L ao quadrado sobre 2.000 R quadrado. O 1.000 eu posso reinserir porque eu tenho uma relação dele com a frequência angular, né? Isso aqui é 1.000 R quadrado φ ponto. Então, colocando isso de volta, o que a gente acaba tendo é o seguinte, né? A gente acaba tendo o seguinte: U mais 1.000 quadrado R a quarta φ ponto ao quadrado dividido por 2.000 R quadrado. R ao quadrado corto com esse quarto aqui, isso aqui corto com esse. Então, no final, eu tenho que o meu U efetivo vai ser U mais meio de 1.000 R ao quadrado φ ponto ao quadrado. Ok? Plugando isso naquela equação que a gente tinha, a gente tem que a equação era meio de 1.000 R ponto ao quadrado mais o UF, né? Então, o UF eu tenho essa parte daqui que eu vou escrever logo, mais meio de 1.000 R quadrado φ ponto ao quadrado mais U igual a E. Então, de fato, o que a gente tem aqui é energia cinética. Então, aquela parte do potencial efetivo que dá cabo da força centrífuga, ela de fato descreve um termo de energia cinética, né? Então, esse aqui, por exemplo, é a velocidade na direção angular e essa aqui é a velocidade na direção radial quando eu vejo o problema em duas dimensões, tá certo? Então, aqui eu vou ter minha energia cinética, aqui eu vou ter minha energia potencial e do lado, portanto, isso aqui é sim a energia mecânica. Certo, então agora a gente já pode voltar aquele problema do cometa e ver mais diretamente utilizando essa definição de energia mecânica, né? Então a gente vê aqui que se minha energia for positiva, por exemplo, se eu tiver um momento angular não nulo, em tal forma que o potencial efetivo vai ficar dessa forma, uma energia mecânica positiva acaba me dando essa parte daqui, né, em que vai para o mínimo, depois vai embora de novo. E uma energia mecânica positiva faz com que o cometa ou o planeta fique preso entre dois pontos, né, como a gente falou lá atrás. Ok, então agora a gente vai descrever a equação da órbita, né? No geral, quando a gente escreve a equação da órbita, a gente procura uma equação que envolve a coordenada radial em termos da coordenada angular, porque a órbita ela é melhor parametrizada dessa forma, tá certo? Então vamos lá, começando direto pela equação radial. Então, utilizando a equação radial, o que a gente tem? A gente tem que 1.000 R dois pontos é igual a menos d u dr. Aí agora eu vou reintroduzir o termo, tá? Para a gente discutir. Aqui é R ao cubo, tá certo? E aí eu vou mudar minhas coordenadas. Ao invés de escrever para R, isso aqui eu vou chamar de força, tá? Uma força F, que é a força externa. Ao invés de escrever a coordenada para R, eu vou utilizar uma coordenada U, né? Eu vou utilizar uma coordenada U que é igual a 1 sobre R, tá certo? Então eu vou utilizar essa coordenada daí. E além disso, eu vou utilizar, ao invés do parâmetro tempo para descrever a minha equação, eu vou utilizar o parâmetro φ, né? Ao invés... Tá, então como é que a gente faz isso? A gente precisa primeiro mudar a coordenada para a coordenada U, né? A primeira coisa a fazer é descobrir quem é R dois pontos em termos da coordenada U, né? Primeira coisa, quer dizer, é tentar descobrir como é que fica a derivada temporal, né? Bora lá. A derivada temporal, ddt, eu posso utilizar a regra da cadeia, né? Isso aqui vai ficar dφ dt, dφ. Esse dφ dt é o meu φ ponto, né? Só que o φ ponto eu sei como isolar ele em termos da coordenada radial. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que esse meu φ ponto vai ser aquele φ ponto aqui, cadê que eu tinha? Olha, né?
L sobre 1000r ao quadrado, L sobre 1000r ao quadrado, dφ. E esse 1 sobre r ao quadrado é igual ao u quadrado. Então, o que eu tenho? Eu tenho L sobre 1000 u quadrado dφ, tá certo? É isso que eu vou utilizar. Então, sempre quando eu tiver aqui a derivada temporal, eu vou poder substituir por esse camarada bem aqui, tá certo? Então, bora lá. Agora, sabendo disso, eu tenho que escrever quem é a segunda derivada de r, tá? Tá. A primeira derivada, né? A primeira derivada de r é dt de r, né? E o ddt a gente sabe o que é isso daqui, então já vou substituir. Então vai ficar L u quadrado por 1000 dφ. E aqui, ao invés de r, eu tenho que colocar u, né? Só que o u é 1 sobre r, então o r é 1 sobre u, certo? Então, tirando essa derivada daí, né, fazendo a regra da cadeia, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a menos L u quadrado sobre 1000. O menos veio desse u aqui. Aí aqui vai ficar 1 sobre u ao quadrado dφ de u. Né? U quadrado corta com u quadrado aqui. Então, a gente vai ter que r ponto vai ser igual a menos L sobre 1000 dφ de u. E agora a gente tem a segunda derivada, né? A segunda derivada eu faço a mesma coisa, né? Só derivar aqui em relação ao tempo, né? Então eu vou ter dt de menos L 1000 dφ de u. O ddt é esse carinha daqui, então vai ficar L, vai ficar menos L u quadrado sobre 1000 vezes L vezes... e aqui vai ficar o dφ, né? Vezes L sobre 1000 du dφ. A derivada, isso aqui é constante, sai, essa constante sai, a derivada só bate aqui em u, multiplicando L com L e multiplicando 1000 com 1000, eu tenho que isso aqui vai ficar menos L ao quadrado, u ao quadrado, sobre 1000 ao quadrado, d2, dφ2, u. Ok, então eu já estou a ponto já de substituir isso na minha equação do movimento e ver como a equação para u fica, né? Tá, então eu vou ter a seguinte equação. Eu tenho que aqui vai ficar, era 1000 R2 pontos, né? Então 1000, o meu R2 pontos é isso aqui, menos L ao quadrado, U quadrado sobre 1000 ao quadrado, D2U dφ2. Eu tenho igual a menos a força, né? Então a força eu não vou fazer nada, menos a força, desculpa, menos a força não, igual a força, mais o termo centrífugo, né? L ao quadrado 2000 R ao cubo. 1 sobre R ao cubo é U ao cubo, então eu tenho aqui, aquele lado vai ficar L ao quadrado sobre 2000 U ao cubo. Agora o que resta são as simplificações, tá? 1000 corta com esse 1000, tá certo? Vou isolar a segunda derivada aqui. Vou isolar a segunda derivada. Então, portanto, o que eu tenho é menos L ao quadrado, U ao quadrado, sobre 1000,
segunda derivada. Já vou falar a segunda derivada assim, tá? Que é a segunda derivada em relação a φ. Que vai ficar f mais L ao quadrado sobre 2.000 U ao cubo. Isolando, passo dividindo o L ao quadrado, passo multiplicando o 1.000 e passo dividindo o U ao quadrado. Então, eu fico U duas linhas. Já vou colocar aqui a derivada multiplicando tudo por menos 1. Aí aqui vai ficar 1.000, certo? F dividido, né, isso aqui tem um menos, dividido por L ao quadrado, U ao quadrado, mais, só que aqui vai ficar o menos, por causa do menos de lá, menos, né? 1.000 por L ao quadrado, U ao quadrado, que foi a parte aqui que eu passei dividindo. Aí aqui vai ficar L ao quadrado sobre 2.000 U ao cubo. Posso cortar esse cara com esse, posso cortar esse cara aqui com o cubo, vai ficar 1. E aí no final eu tenho que isso aqui vai embora, né? O 1.000 com esse aqui também vai embora. Então vai ficar U sobre 2. Calma lá, pessoal. Esse 2 aqui eu acho que não existe. Desculpe, esse 2 aqui não existe. Então vou simplificá-lo aqui. Aqui vai ficar só U, tá? 2 não existe, falha minha. Aqui vai ficar U. Então aqui está a minha equação de movimento para U, né? Então se eu coloco aqui o φ dependência, né, essa segunda derivada aqui, segunda derivada em relação a φ, eu tenho que o movimento pode ser discutido justamente com essa parte daqui, tá certo? Então a gente pode ver algumas simplificações. Por quê? Porque olha que interessante, aqui eu tenho uma força externa e aqui eu tenho uma força que parece ser uma força do tipo menos kx, né? Então, a gente tem um aspecto aqui de oscilador em alguma parte, tá? Agora a gente pode tentar fazer algum exemplo, né? O exemplo mais simples que a gente tem da equação, né, que eu vou escrever de novo aqui, U é igual a menos U, botar o termo de menos U primeiro, e aí eu tenho o termo da força, que é menos 1.000 sobre L ao quadrado, U ao quadrado F. A forma mais simples que eu posso ter de uma equação como essa é quando a força externa é zero. A força externa sendo zero, eu tenho que a equação se reduz justamente só para isso, né? Que é uma equação do tipo oscilador harmônico e que a gente sabe a solução. Essa questão, né, nessa solução, o que tem que dar? Né? Quando a gente tem a força externa zero, a partícula ou está parada ou se move com uma velocidade constante, ou seja, o resultado final tem que ser uma reta. Então, essa equação daí, ela tem que descrever uma reta. Então, vamos ver como é que isso se reduz para a equação da reta. Bom, a solução dessa equação a gente já sabe, né? Porque, como eu falei para vocês, é um oscilador harmônico. Né? A solução do oscilador harmônico é U é igual a uma amplitude vezes o cosseno do ângulo menos uma fase. Tá? Então, é essa solução aí que a gente tem. Essa fase aqui que eu estou chamando de delta, tá? Menos uma fase. Então, é essa solução que eu tenho aqui. Então, bora ver se a gente consegue enxergar melhor essa solução. Esse U, eu vou voltar a escrever ele em termos de coordenadas esféricas, né? O U, ele é 1 sobre R. Então, como esse U é 1 sobre R, eu vou ter que 1 sobre R vai ser igual a A cosseno de φ menos delta, tá certo? Escrevendo para R, eu vou ter que isso aqui vai ser R é igual a 1 sobre A cosseno de φ menos delta. Eu posso melhorar essa leitura aqui observando que 1 sobre A é constante. Eu posso renomear essa constante como sendo um R0. Então, a minha equação é essa daqui. Né? Minha solução para quando a força externa é zero é essa daí. Como é que eu enxergo que essa equação dá reta? Dessa forma aqui é meio difícil enxergar. Eu posso enxergar melhor com essa forma aqui, ó. R cosseno de φ menos delta igual a uma constante. Tá certo? Bom, se eu olho quem é esse ângulo aqui, bora pegar aqui o que é isso, né? Eu tenho aqui x, y e eu tenho aqui uma reta que está passando. O que significa cosseno de φ menos delta ser constante? Aqui eu tenho
por exemplo, um certo ângulo, que eu vou chamar do meu ângulo φ. E aqui eu vou ter uma outra reta, né? Percebe que os dois aqui são raios, né? E aqui eu vou chamar que esse aqui é o meu ângulo delta, tá certo? Então, φ menos delta é esse ângulo bem aqui. É φ menos delta. Então, o que essa equação está me dizendo, né? Essa equação está me dizendo que o R, qualquer ponto que eu pegue, cosseno desse ângulo aqui, sempre vai ser uma constante, né? Esse ângulo φ daqui, ele é justamente, o que eu desenhei um pouco feio, né? Mas ele é justamente o ângulo que faz aqui 90 graus com essa reta, tá? Então, o que significa isso daí? O que significa isso daí? Significa que o meu cosseno vai ser justamente sempre essa reta aqui R0. Ou seja, o cosseno desse ângulo daqui, o R vezes o cosseno desse ângulo, vai ser sempre essa projeção aqui em cima desse R0, independente do ângulo φ que eu tenha. Então, por isso que a gente consegue enxergar que todos os pontos aqui, se eu multiplicar pelo cosseno, né, vai me dar nessa equação da reta aqui. A reta é o conjunto de pontos tal que R cosseno φ seja constante, tá certo? Então, essa aqui é a minha equação da reta, né, força externa zero, e isso daqui é a leitura, digamos, geométrica dessa minha equação da reta. Ok, eu vou parar por aqui, tá? E na próxima aula a gente discute o problema de Kepler, tá? Como é que a gente pode ler as órbitas de keplerianas utilizando aquela equação lá e como a gente consegue deduzir as leis de Kepler utilizando as nossas equações, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.